Olá pessoal, meu nome é Rafael, esse aqui é o meu canal, Teacher Rafael, e o vídeo de hoje nós vamos falar sobre pronomes indefinidos. Se você gostou da ideia, já deixa o seu like, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer e bora pro vídeo. Para começar a falar sobre os pronomes indefinidos, nós vamos começar pelo one e o ones. Aqui no exemplo tá assim, ó. These chocolates are good. Would you like one? Aí a frase ficaria, would you like one? Esse one você poderia escrever, would you like a chocolate? Esse one, como você já falou sobre os chocolates, agora esse one vai dar a ideia de um chocolate, se você gostaria de um chocolate. E o one a gente usa sempre para o singular, então você vai usar como se fosse o a ou an. Outro exemplo para ficar mais claro, I need a pen. Eu preciso de uma caneta. Do you have one? Você tem uma. Então, esse você tem uma seria você tem uma caneta. Segundo exemplo. Is there a bank near here? Há um banco aqui perto? Yes, there is one at the end of the street. Então, sim, há um no final da rua. Esse um seria um banco. Então, você tem o one representando a bank. E agora a gente vai ver a comparação entre o one e o ones. Exemplo com one, que vai dar a ideia de singular. Which one do you want? This one. Aqui ele está usando a ideia do chapéu. Esse one, which one, seria which hat. Qual chapéu? Aí você tem o one, sempre dando ideia de singular. Você vai trocar pelo hat, você pode trocar por car, girl, etc. Exemplo, this one, that one. O this one quando estiver próximo e o that one quando a coisa que você estiver falando estiver longe. Por exemplo, which car is yours? This one or that one? This car or that car? Então você falou sobre o car e quando para você não repetir car novamente, você usou this one, que seria this car, ou that one, that car. Agora vamos ver o ones no plural. Which ones do you want? Seria mais ou menos assim, qual delas você quer? The white one, a branca. E aí nós temos o which ones fazendo a troca pelo which flowers. Como eu falei com vocês, o ones é plural, então a gente usou flowers. Outro exemplo trocando ones poderia ser flowers, cars, girls e etc. Sempre no plural. Exemplos usando o these or o those. O these você usa no plural perto. O those você usa no plural longe. E você pode falar these ones or those ones. Exemplo. Which flowers do you want? These or those? Ou você poderia falar which flowers do you want? These ones or those ones? Agora a gente vai entender um pouco do some e do any. Exemplo com some. I have some money. Eu tenho algum dinheiro. Nós usamos o some em positive sentence, que seria sentenças positivas. Por exemplo, I'm going to buy some clothes. Eu irei comprar algumas roupas. There is some milk in the fridge. We made some mistakes. Nós cometemos alguns erros. E agora com o any. I don't have any money. Eu não tenho nenhum dinheiro. Nós usamos o any em sentenças negativas. Por exemplo, I'm not going to buy any clothes. Eu não irei comprar nenhuma roupa. There isn't any milk in the fridge. Não há nenhum leite na geladeira. We didn't make any mistakes. Nós não cometemos nenhum erro. E o any e o some em questions, em perguntas. Em muitas perguntas, mas não todas, nós podemos usar o any e não o some. Por exemplo, is there any milk in the fridge? Does he have any friends? Ele tem alguns amigos? Do you need any help? Você precisa de alguma ajuda? Nós normalmente usamos o some e não o any quando nós queremos oferecer alguma coisa. Que aí a gente usa would you like? Por exemplo, would you like some coffee? Você gostaria de um pouco de café? Sim, por favor. E nós usamos o any também quando nós queremos perguntar por alguma coisa. Can I have? Por exemplo, can I have some soup, please? Yes, help yourself. E nós podemos usar o some e o any sem substantivos. Por exemplo, I didn't take any picture, but Jessica took some. Esse some aí seria some pictures. A tradução ficaria, eu não tirei nenhuma foto,
mas a Jéssica tirou algumas. E agora um exemplo com N. Where is your luggage? I don't have any. Aí esse N seria any luggage. A tradução ficaria: onde está a sua bagagem? Eu não tenho nenhuma. E nós podemos usar o some com something, somebody or someone. O some seria alguma coisa, somebody e someone seria alguém. Por exemplo, she said something. Ela disse alguma coisa. I saw somebody or someone. Eu vi alguém. Would you like something to eat? Você gostaria de alguma coisa para comer? Somebody's at the door. Alguém está na porta. E com any, nós teremos anything, anybody or anyone. O anything com a ideia de coisas e o anybody, anyone para pessoas. Por exemplo, she didn't say anything. Ela não disse nada. I didn't see anybody or anyone. Eu não vi ninguém. Are you doing anything tonight? Você fará alguma coisa hoje à noite? Where is Sue? Has anybody seen her? Onde está Sue? Ninguém a viu. E agora nós vamos ver o not mais o any. Também veremos o no e o none. Exemplos. The car park is empty. A tradução ficaria: o estacionamento está vazio. E aí nós temos outras formas de dizer essa mesma frase. A primeira forma é There aren't any cars. Aí a gente usou o not e o any. Aí ficou aren't, que juntou o are mais o not, e o any. E também tem outra forma de dizer There are no cars. Não há carros. E nós temos como usar o none também. Por exemplo, How many cars are there in the car park? Quantos carros há no estacionamento? None, que dá a ideia de nenhum. E agora vamos a outros exemplos, usando o not e o any. Por exemplo, Tracy and Jack don't have any children. A Tracy e o Jack não têm nenhum filho. E aí nós usamos o don't, que foi o auxiliar do, mais o not, que na forma contracta é o don't, e o any. Agora vamos usar o no mais um substantivo. Por exemplo, no cars, no garden e etc. O no vai ser como se você tivesse na frase o not e o any, ou o not e o a. Por exemplo, there are no cars in the car park. E a gente também poderia dizer there aren't any cars. Tá vendo aí? A gente trocou o no cars pelo not any cars. Segundo exemplo, you have no coffee. Ou nós poderíamos dizer we don't have any coffee. E aí você usou no coffee, por exemplo, nós não temos café. Ou você pode usar o don't, que aí está o do mais o not, e o any. Terceiro exemplo, it's a nice house. É uma casa agradável. But there is no garden. Porém, não há nenhum jardim. E aí nós usamos o there is no garden. Ou você poderia dizer there isn't a garden. Não há um jardim. Vocês estão conseguindo perceber que quando a frase é negativa e tem um not, nós usamos o any. Quando a frase é afirmativa, mas tem uma ideia negativa, nós estamos usando o no. Nós podemos usar o no especialmente depois de have, ou there is e there are. O have é o verbo ter, e o there is e o there are é o verbo haver ou existir. Agora o verbo negativo mais o any, que é igual a um verbo positivo mais o no. Primeiro exemplo, they don't have any children, ou nós podemos dizer they have no children. Na primeira frase nós temos o don't, que está dando ideia de negação, que é o do mais o not, e depois a gente usou o any. Por que usamos o any? Porque a gente já tem o not ali junto com o do. E na outra frase nós só usamos o no, porque fica they have no children. Outro exemplo, there isn't any sugar in your coffee. Ou there is no sugar in your coffee. A ideia é que não há açúcar no seu café. A primeira eu usei o any porque tinha o not, e a segunda eu usei o no porque o verbo estava na afirmativa. E nós podemos usar o no e o none. Nós usamos o no mais um substantivo. Por exemplo, no money, no children. We have no money. Nós não temos nenhum dinheiro. Ou nós não temos dinheiro. Everything was okay. There were no problems. As coisas estavam bem, nós não tínhamos problemas. E nós usamos o none sozinho, sem um substantivo. Por exemplo, how much money do you have? None. Quanto dinheiro você tem? Nenhum. Were there any problems? No, none. Havia problemas? Não, nenhum. E nós podemos usar o none e o no one.
O none vai ser quando tiver zero. E o no one vai ser quando não tiver ninguém. O no one pode ser trocado por nobody, sem mudar o sentido da frase. None é uma resposta para how much, how many, coisas ou pessoas. Primeiro exemplo. How much money do you have? Quanto dinheiro você tem? None. No money. Nenhum dinheiro. Ou how many people did you meet? None. Nenhuma pessoa. E o no one é a resposta para who, que significa quem. Por exemplo, who did you meet? Quem você conheceu? No one. Agora nós vamos usar o not mais anybody, anyone, anything. E nós também usaremos o nobody, no one e o nothing. Agora nós veremos quando utilizar o not mais anybody, anyone e quando nós podemos usar o nobody e o no one. Nós vamos usar o not anybody ou not anyone para pessoas. E o nobody e o no one, você não pode usar o not. Eles também são para pessoas, mas você não pode usar o not porque ele já tem uma ideia negativa ali. Já tem um no dentro deles ali, tá? Primeiro exemplo. There isn't anybody or anyone in the room. Não há ninguém na sala. Você pode usar anybody ou anyone. Por que você pode usar anybody e anyone? Porque a frase está negativa. Tem o isn't. E nesse isn't é o is mais o not. Segundo exemplo. There is nobody, no one in the room. Aqui nós usamos o nobody e o no one porque o is está sem o not. Tá? A frase é afirmativa, porém ela traz uma ideia negativa. Eu vou dizer, ó, não há ninguém na sala. Tá? Então aqui a frase é afirmativa, eu não tenho not, mas a ideia que ela traz pra gente é de negação. Outro exemplo. Who is in the room? Nobody, no one. Nós podemos usar o body e o one da mesma maneira. Anybody é igual anyone, nobody é igual o no one, sempre para pessoas. E quando você for usar o not mais o anything ou o nothing, é para coisas. Lembrando, você vai usar o not e o anything, mas você não pode usar o not e o nothing, porque o nothing já tem um not aí. Então, primeiro exemplo. There isn't anything in the bag. Não há nada na bolsa. Como você tinha o isn't, você não pode usar o nothing, você teve que usar o anything. There is nothing in the bag. Não há nada na bolsa. Como aí você usou there is e não there isn't, você pode usar o nothing. What's in the bag? O que está na bolsa? Nothing. Nada. Outros exemplos. Not mais anybody mais anyone. I don't know anybody or anyone. Here. Eu não conheço ninguém aqui. Então aí você usou o don't, que é o do mais o not, e o anybody ou anyone. O nobody nada mais é do que o not mais o anybody. E o no one nada mais é do que o not mais o anybody. Por isso que a gente não pode usar o not nem com nobody e nem com no one. I'm lonely. I have nobody to talk to. Eu estou sozinho. Eu não tenho ninguém para conversar. Aí aqui você poderia dizer essa frase de outra maneira. Você poderia falar I don't have anybody no lugar de I have nobody. The house is empty. There is no one in it. A tradução ficaria: a casa está vazia. Não há ninguém nela. Você pode falar there is no one ou there isn't anyone. Se você for usar o not na frase, você vai ter que usar o any. Se você não for usar o not na frase, você pode usar o no one, nobody. E para coisas agora, você pode usar o not mais o anything. Por exemplo, I can't remember anything. Eu não posso lembrar de nada. Aí você usou o can't, que é o can mais o not, e o anything. Se você fosse usar o nothing nada mais é do que o not mais o anything. Por isso que nós não podemos usar um no ou not com o nothing, porque o nothing já tem o not. E aí a frase fica, she said nothing. Ela não disse nada. Ou você poderia falar, she didn't say anything. Aí você teria o didn't, que é o did mais o not, e o anything. Outro exemplo, there is nothing to eat. Não há nada para comer. Ou você poderia dizer, there isn't anything to eat. No primeiro exemplo, você usou nothing e o verbo estava na forma positiva, there is. Na segunda, você usou there isn't, com um not aí, e teve que usar o anything. Lembre-se, quando você tiver verbo negativo,
por exemplo, don't, didn't, você vai usar o anybody, o anyone, o anything. Quando você tiver o verbo na forma positiva, você vai usar o nobody, no one, nothing. Exemplo, he doesn't know anything. Ele não conhece nada, ele não sabe nada. E você não poderia montar a frase da seguinte forma: he doesn't know nothing. Porque você não poderia usar o doesn't e o nothing. Porque o nothing já tem um not ali. Você não pode ter dupla negação. Outro exemplo. Don't tell anybody. Não diga a ninguém. E você não poderia dizer don't tell nobody. Porque aí você já tem o don't com o not e o nobody. E agora nós vamos ver quando usar o somebody, anything e nowhere e etc. Por exemplo, somebody or someone has broken the window. Alguém, aí o somebody e o someone é alguém e os dois podem ser usados da mesma maneira. Alguém quebrou a janela. E você usou somebody ou someone porque a ideia era uma pessoa, mas você não sabe quem era. She has got something in her mouth. Há alguma coisa na boca dela. Você usou something porque você está falando sobre alguma coisa e você não sabe o que é. E com o somewhere. Tom lives somewhere near London. Ele vive em algum lugar próximo a Londres. E você usou o somewhere porque é em algum lugar, mas você não sabe onde. Só para recapitular, nós usamos a terminação body ou one quando é para pessoas. Por exemplo, somebody ou someone, anybody, anyone, nobody, no one. E você pode dizer there is somebody ou there is someone at the door. Há alguém na porta. E você pode dizer is there anybody or anyone at the door. Você pode usar o anybody ou anyone. Você pode usar there isn't anybody or anyone at the door. Quando nós vamos falar sobre coisas, a gente usa a terminação thing, que é, por exemplo, something, anything, nothing. Quando nós vamos falar sobre lugar, nós usamos a terminação where, que é somewhere, anywhere, nowhere. Por exemplo, Ruth's parents, os pais da Ruth, live somewhere in South of England. Vivem em algum lugar no sul da Inglaterra. Did you go anywhere interesting for your holiday? Você foi em algum lugar interessante nas suas férias? I'm staying here. I'm not going anywhere. Eu estarei aqui. Eu não irei a nenhum lugar. E aí você usou o not e o any, ok? A mesma ideia. I don't like this town. There is nowhere to go. Eu não gosto dessa cidade, não há nenhum lugar para ir. Aí ó, você usou there is e o nowhere. A mesma coisa, você não poderia falar there isn't nowhere, porque aí teria dupla negação. Dois nots na frase. E agora nós vamos resolver uma questão, mas antes de resolver a questão, não esquece de deixar o seu like se você ainda não deixou no vídeo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Vamos à questão. A questão é assim, ó. Nobody, na linha 7, pode ser substituído por... E a questão quer que você troque esse nobody por uma das opções. A letra A eu tenho no one, a letra B, anybody, a letra C, everyone e a letra D, any person. Então o gabarito da questão aqui é a letra A. Lembra que você pode dizer somebody ou someone, anybody, anyone. O body e o one, eles têm a mesma ideia, só são palavras diferentes. Então, essa questão, o gabarito foi a letra A. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like se você ainda não é inscrito no canal. Se inscreva para ajudar o canal a crescer e nos vemos no próximo vídeo.